com dificuldade em seguir uma rotina com seus filhos, né, a terapia ocupacional responde, tá? Então esse tempo, né, rotina sempre é uma coisa mais difícil assim da gente estar seguindo, e aí nesse tempo de pandemia, né, de quarentena, de isolamento, de distanciamento social, ela tem ficado mais evidente isso aí, essa dificuldade dos pais, dos familiares, em estar traçando essa rotina para essas crianças. E também tem essa, além da dificuldade, aumenta também a percepção, né, de que realmente a rotina é importante. Então, para estar falando um pouquinho aqui nas nossas lives de quarta-feira, né, que é o CREFIT 6 na live, né, a gente toda quarta-feira está aqui às 18h30, falando sobre coisas da terapia ocupacional e a intervenção também da fisioterapia, né, e quais são os benefícios que essas duas profissões podem trazer à população. Então hoje a gente vai estar trazendo aí a terapeuta ocupacional, a doutora Camila Veloso, para estar discutindo com a gente a importância dessa rotina, do estabelecimento, da criação, elaboração de rotina na vida dos nossos filhos, né? Desde os pequenos até aí os adolescentes, a gente vai estar discutindo sobre o que é essa importância e como a terapia ocupacional pode ajudar. Então, vamos lá chamar ela. Pronto! Chegou! Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Tá. Tudo bem, graças a Deus. Estou feliz com o convite, Lu. Obrigada. A gente que agradece, viu, você ter aceitado, né, esse convite prontamente, né, do Grafito 6, e estar aqui batendo papo, né, pra gente estar, assim, discutindo sobre a importância da terapia ocupacional na elaboração aí da rotina para os nossos filhos, né, do que é que a gente pode estar auxiliando aí, papais e mamães, né, e familiares, aí com os pequenos, com os adolescentes, tá bom? Então a gente quer agradecer, né, aí se você ter aceitado o convite, e também tá pedindo aí para você se apresentar, né? Quem é Camila Veloso, né? O que é que ela tem aqui para contribuir, né? Diz aí, minha linda. Tudo bem. Antes de qualquer coisa, né, mais uma vez, obrigada, Lu, pelo convite, né? Assim, fiquei muito feliz. Nós já nos conhecemos há muitos anos, né, Lu? Então, esse é um prazer estar aqui, é um prazer contribuir para o CREFIT, para o Conselho, né? E eu sou Camila Veloso, para quem não me conhece, sou terapeuta ocupacional. Tá bom o áudio aí, Lu? Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. E eu tenho já um pouco mais de 14 anos já de caminhada como terapeuta ocupacional. E atualmente eu trabalho com desenvolvimento infantil, com comportamento infantil. Então, assim, eu sou bem suspeita para falar de terapia ocupacional, porque em relação ao papel do TO, ele é essencial para qualquer tipo de de reestruturação de ambiente de casa, né? De ambiente domiciliar. Então, não tem nenhum profissional aí, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, mas que consiga fazer essa reestruturação de ambiente, de rotina, como terapeuta ocupacional, né? Nós somos especialistas em atividade humana, então nosso foco é esse, né? Em se preocupar com que esse profissional, com que essa pessoa, qual é a dificuldade que ela tem dentro ali de casa, no contexto que ela se enquadra, e que tipo de mudanças ela precisa ter para se adequar melhor, para se adaptar melhor, para melhorar a qualidade de vida dela. Então, falar de rotina sempre foi muito bom e muito tranquilo falar, porque é o que a gente faz todo dia, né, no nosso trabalho. A gente faz isso, a gente se readequa, né? A gente adequa, a gente muda hábitos, a gente se organiza, se reorganiza. Então, em épocas de quarentena, falar de como é que está sendo a nova rotina. Então, a gente já faz isso há muitos anos, né? Se readaptar e se remoldar. Então, para a gente, como terapeutas ocupacionais, é o nosso trabalho fazer esse tipo de relocação, né? De se olhar de forma diferente, de se ver de forma diferente. É um profissional que trabalhava fisicamente, agora está tendo que fazer o virtual porque precisou mudar. Então, todo tipo de mudança nesse sentido, o terapeuta ocupacional ele faz com muita expertise, né? De uma forma muito bonita, muito organizada, muito legal. Então, eu trabalho atualmente dando orientações aos pais,
Então, a respeito de comportamento infantil, de tudo que está ligado aí à questão de quando a criança chega em casa, então vai mudar a rotina, né? A partir do momento que chega uma criança em casa, teoricamente a gente muda uma vida, um contexto de vida que você estava tendo ali com o marido, ou então se você nem é casada, chega uma criança, e aí como é que vai ser agora? Então, meu foco de trabalho atualmente é esse. Muito bom. Então, assim, ela também tem especialização, né, no método terapia ocupacional dinâmica, né, que é um método, né, que já é validado e reconhecido pela Biblioteca Nacional, que foi desenvolvido pela Jo Benetton e a Sônia Ferrari, para quem não conhece, né, mas são grandes teóricas da nossa profissão. E esse método, né, ele traz uma linha de raciocínio clínico muito amplo, né, a gente consegue realmente está aí aplicando essa terapia ocupacional em todas as faixas etárias e contextos, né? E aí a Camila também já vai poder estar respondendo como é que nós, terapeutas ocupacionais, né, já que o nosso papel ocupacional é esse, né, de ser facilitador das pessoas se envolverem em atividades e ocupações ao longo do dia, no dia a dia, né, em estar refazendo cotidianos, ajustes de rotinas, né, para que essa pessoa tenha mais independência, autonomia, participação social. E aí, como é que a gente pode estar contribuindo realmente nessa rotina, assim, de forma prática, né? E aí, se os pais, familiares estão com dificuldade, o que é que o terapeuta ocupacional vai ajudar? Tá. O marido aqui que tá avisando que vai pegar a filha. Como eu comentei, a gente, como terapeuta ocupacional, a gente vai trabalhar essas estratégias, né? De como a gente vai poder readequar e como vai ser esse tipo de mudança em relação a isso. Eu tenho ouvido muitos pais, né, que estão assim, de cabelo em pé durante a quarentena, porque esse momento as crianças estão 24 horas em casa. Então, querendo ou não, muitos pais deixavam o filho pelo menos um turno na escola e uma grande parte deixava ainda o turno integral. E aí ele consegue se organizar, consegue resolver as coisas de casa, mas agora os filhos estão 100% em casa. Então, essa estruturação e essa rotina está muito mais complicada, né? Muito mais difícil nesse sentido. E eu fico dizendo que, na verdade, tudo é conhecimento, tudo é informação e tudo é aprendizado. Quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu me abro para aprender e para entender, o que isso aqui é legal para o meu filho, isso aqui não é, olha, poderia estar sendo feito diferente, isso aqui não é. Então, já é um passo muito grande. Então, quando você procura um terapeuta ocupacional para tentar reorganizar, olha, minha casa está uma bagunça, está uma zona, meu filho não consegue dormir cedo, isso tudo você começa a entender assim, poxa, já é um pressuposto legal, porque eu estou entendendo que não está legal e eu preciso de ajuda, né? Então, nós como terapeutas ocupacionais, a gente consegue fazer essas estratégias de realocação, assim, de reorganização da rotina domiciliar, porque a gente consegue o quê? A gente vai olhar para o contexto de cada família. Então, nós sabemos que nós temos contextos familiares bem diferentes, né? Então, assim, a gente vai olhar para o contexto que essa família tá. A gente vai olhar a idade dessa criança. Uma criança tem 2 anos, são filhos que já tem 6, 7, 8 anos. Então, a organização, ela vai depender muito especificamente e da necessidade de cada família, né? Dos desejos e da necessidade de cada um, de cada criança que está ali, de cada familiar que está lá, né? Então, assim, quando a gente fala de rotina, por que é importante ter rotina? Certo? Então, por que a gente diz assim, é legal ter rotina com os filhos, é muito bom ter rotina com o filho? Muita gente deve ter lido alguma coisa, ter ouvido falar. Mas por que é importante ter rotina? Eu vou pontuar aqui algumas coisas, eu fiz um roteirinho, até porque eu quero dar o máximo de conteúdo que a gente puder dar, até porque essa live vai ficar salva, né, Lu? Então, quem quiser assistir depois vai poder aí dar uma olhada. Então, assim, por que é importante ter rotina com os filhos? Quanto mais rotina, quando eu falo rotina, está um pouco associada à questão de repetição, de organização. Então, quanto mais rotina eu tenho, mais o filho fica organizado. Ele não vai ser pego de surpresa. Então, isso ajuda bastante a orientar o filho
em relação às tarefas diárias que ele vai precisar cumprir, em relação às tarefas que ele vai precisar fazer durante o dia. E se a mãe, ela consegue estruturar, e aí eu vou dizer lá na frente como a gente vai fazer isso. Eu tô falando aqui da importância de ter rotina, mas já já eu vou dizer como que a gente faz para ter uma rotina dessa, né? Pra gente ir para a parte prática. Então, o filho consegue entender melhor o que ele vai fazer, ele não vai ficar sendo pego de surpresa, e também ajuda a orientar essa mãe e esse pai a não ficarem sem saber o que vai fazer. Então, assim, porque enquanto você estava na escola, ele já sabe que acorda cedinho, deixa na escola, aí ele vai trabalhar, vai fazer, chega em casa, almoça, hora de tarefa, mas imagina, em momentos agora que não está tendo escola, muitas crianças, nem as aulas remotas estão fazendo mais. Então, assim, tá ficando muito um dia depois do outro e tá ficando cansativo. Se eu não consigo ter uma rotina, eu realmente vou ser um pai e uma mãe muito estressado, muito nervoso. O filho quer ficar brincando o tempo todo, eu não tenho horário para nada. O menino dorme hoje 11 horas da noite, amanhã ele dorme meia-noite, no outro dia ele dorme 10 da noite, e aí eu não consigo me organizar. Com rotina, eu consigo deixar o meu próprio filho, o seu filho, muito mais tranquilo. Por quê? Porque ele começa a entender que ele tem um processo que está se repetindo e ele está começando a entender. Então, ele não vai ser assim, filho, agora é hora de tomar banho. Eu vou já falar disso um pouquinho mais na frente. Eu fico dizendo que um dos segredos para desenvolvimento infantil é a comunicação. Quanto maior a rotina, melhor eu me comunico com meu filho. Melhor eu me comunico com ele, melhor a minha comunicação com meu filho vai ser. Por quê? Porque ele já vai saber que daqui a pouco é hora do banho. Ele não vai tomar banho de surpresa. Ele já vai fazer a tarefa naquele horário, porque ele já vai fazer, porque a mãe já avisou antes, que no dia anterior foi assim, no outro dia também. E aí ele começa a captar isso para o cérebro, para o cognitivo, é excelente, porque as crianças, o que acontece é que muitas vezes os pais dizem assim, para, desliga a TV. O pai não avisou nada, o pai não disse nada, ele disse, acabou a hora de dormir, desliga a TV. Poxa, o menino tá lá assistindo, ele tá feliz, ele tá querendo assistir, de repente não pode assistir porque acabou a hora. E aí o pai se sente super mega ofendido porque o menino não quer desligar a TV. Não, pai, eu quero. Aí ele fica, como assim? Você não vai me obedecer? Então, assim, é uma luta diária que você tem entre filhos e pais, porque o pai quer mandar e aí ele fica chateado porque o filho tá desobedecendo, mas o filho também, poxa, você não me avisou, não disse nada. E a gente fica achando que o filho tem simplesmente que exclusivamente obedecer. Mas se eu tenho uma organização, uma comunicação legal, uma rotina legal, isso vai fluir muito mais tranquilamente, muito mais fácil. E aí o lance de troca, vamos fazer o seguinte, fica mais um pouquinho, uns 10 minutos, porque ele já sabia que já ia ser a hora do sono, que ele já ia precisar, mas aí o lance da comunicação vai ser melhor. Por isso que é importante ter essa rotina. Eu diminuo frustração, eu diminuo o nível de estresse, eu diminuo crises, né, de birra, crises de raiva da própria criança, e eu diminuo muito mais eu aumento muito mais o meu trabalho como mãe e pai, aumentando também meu nível assim, de paciência, de calma, porque teoricamente as coisas estão muito mais estruturadas, certo? Eu vou dar um exemplo que é em relação, Lu, à escola. Por que a gente coloca, por exemplo, a minha filha tem 4 anos, é diferente de crianças um pouquinho mais velhas, que a escola ela tem um papel, querendo ou não, muito maior pedagógico. Mas não anula o fato de que eu tenho sim um papel social, né? Então, o que acontece? Quando a criança está indo para a escola, ela não está indo simplesmente para aprender alguma coisa. Ela está indo para se estruturar e entrar ali numa rotina que ela tem hora do lanche, ela tem a hora da historinha, ela tem a hora da musicalização, ela tem a hora da educação física, ela tem a hora de aprender, da aulinha mesmo. Então, essa estruturação, as crianças elas vão começando a se organizar. Tem mãe que diz assim, meu filho senta para comer na sala, mas não senta para comer em casa. Meu filho faz tudo na escola, mas quando chega em casa não faz. Por quê? Porque na escola ele entendeu que tem rotina e que ele tem tarefas para ser cumprido, e se ele não cumprir, alguma coisa ali vai acontecer. Ele não vai para a hora do recreio na hora que é para ir, enfim, as possibilidades ali na sala, ele começa a se organizar. E aí, quando ele chega em casa, ele não tem essa rotina, ele não tem esse tipo de disciplina, de organização, e aí fica uma bagunça mesmo e uma desordem. Então, se a gente quer que esse filho ele esteja organizado na sala, eu preciso que esse filho esteja organizado em casa também. Eu dei um exemplo no meu stories aqui há
ontem, eu acho, uns dias atrás, 2 dias atrás, que tem gente que diz assim, eu queria muito que meu filho saísse e ele sentasse numa mesa para jantar, ficasse com a gente no restaurante, mas ele não consegue ficar, porque ele é super ativo. Mas em casa ele não senta, porque ela não coloca ele para jantar, ela não colocou esse hábito dele comer sentado na mesa em casa. Então, tudo que a gente faz com os nossos filhos em casa, a gente precisa replicar em qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, durante essa quarentena, teoricamente, esse processo fica mais complicado porque a gente está 24 horas com o filho, né? Então, a gente tem que lidar muito mais, ter muito mais paciência, muito mais calma, a gente precisa ter muito mais organização, né? E a gente precisa gerenciar o nosso nível de estresse muito mais vezes. Mas se a gente está aqui para aprender, então eu estou entendendo que quanto mais rotina, melhor meu filho se organiza. E aí, tem gente que diz assim, ai Camila, mas é fácil dizer. É fácil falar, mas eu tenho 3 filhos. Mas eu tenho 2 filhos e são gêmeos e dão muito trabalho e são muito complicados e eu não tenho paciência. Olha, uma coisa, gente, já é importante você entender. Nós somos pais e mães. Ponto. Que a gente vai ter que ter paciência? Vai. A gente vai ter que ter calma? Vai. Não tem por onde correr. A gente vai precisar aprender muita coisa? Vai. Então, assim, tem gente que diz assim, assim que nasce um filho, nasce uma mãe. De jeito nenhum. A gente vai aprendendo. Do mesmo jeito que a gente aprende uma profissão, que a gente se especializa, a gente vai melhorando a ser pai, a gente vai melhorando a ser mãe, a gente vai se organizando melhor. Então, quem está aqui assistindo, está vendo, é porque buscou assim, olha, eu preciso me organizar melhor a minha rotina para eu tentar, pelo menos, ter um momento aqui mais de sanidade e de não caos, né? Então, assim, em relação à ajuda e à importância, são esses motivos. Você ajuda seu filho a desenvolver melhor. Ele aumenta a questão dele, a gente aumenta independência, aumenta a autonomia, porque ele começa a entender que ali naquele horário vai ter tal coisa, ele vai começar a querer fazer só, e ele vai começar a entender que ele não precisa o tempo todo tendo que a mãe tá dizendo o que fazer o tempo todo, porque ele já olhou ali, dependendo da idadezinha da criança, já entende, por mais que ele não leia o calendário, mas ele vê a figurinha ali do lanche, por exemplo. Eu vou já falar sobre o calendário, eu falei agora. Por mais que ele não entenda ali o que ele para fazer lendo, mas ele já entendeu que aquela hora a mãe já avisou, porque ela já entende que ela tem que se comunicar. E aí ela já vai dizer, olha filho, falta um pouquinho ainda para a gente almoçar. Então vai terminando a brincadeira que já a mamãe chama para comer. Isso é rotina, isso é novo hábito, isso está virando... repetição, mas ele já está começando a entender que minha mãe está avisando, não estou sendo pego de surpresa. Então, isso me ajuda a me desenvolver, ajuda a criança a desenvolver cognitivamente, ajuda a criança a ser mais independente, a dar mais autonomia. E aí, de certa forma, isso aí só vai contribuindo não só para o desenvolvimento da criança, como também para uma maior organização desse lar e dessa casa. Certo? A gente vê, né, assim, que a rotina, ela faz fluir, né? A vida flui. Quando se tem rotina, o ser humano realmente ele precisa de rotina. Quando criança, né, a criança, ela pede essa rotina, ela pede esse limite. Dependendo das idades, ela vai testando os comportamentos, até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, né? A gente tem que lembrar também, assim, que... nós pais que somos, às vezes eu digo assim, né, tô lá no CAPS infantil e aí tô fazendo as avaliações, as orientações, né, para os pais, e aí a gente lembra que o juízo da criança é o pai e a mãe, né, é quem cuida, né, criança não tem, né, ela não sabe a dimensão disso, então criança não tem medo, ela sobe sem medo, né, ela vai, porque ela quer aprender o mundo, ela quer ser curiosa, então nós somos os primeiros que apresentamos o mundo à criança, né? E como é que a gente quer apresentar esse mundo? A gente quer apresentar um mundo desorganizado, que pode ser feito tudo o que quer, né? Que não tem hora com nada, né? Que essa comunicação é complicada. Então a gente pode estar falando aí um pouquinho, Camila, do que a gente já viu, quais são os benefícios da rotina, né? Que faz esse desenvolvimento fluir. O desenvolvimento realmente vir acontecer, né? Tanto o desenvolvimento social, o emocional,
o desenvolvimento psicomotor, esse desenvolvimento do vínculo da mãe com a criança, do pai com a criança, da família, né, dessa interação, tudo isso acontece dentro dessa rotina. A gente sabe que também a vida ela é fluida e que às vezes a rotina ela é quebrada por, Sim. né? E aí a gente tem que ver também assim, das mães também, os pais não se culparem quando acontece algum episódio, alguma coisa de que essa rotina precisa ser quebrada, né? Mas aí quais são essas coisas que acontecem, assim, de que a gente pode estar pontuando para estar chamando a atenção dos pais do que pode acontecer quando uma criança é criada totalmente sem rotina, assim, bem desregrada. Um dia mantém a rotina às vezes até na comida, mas assim varia muito, né? Não tem hora para banho, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, né? O tanto de televisão, que tipo de brincadeira, não, assim, uma rotina não tem uma rotina estruturada, pelo menos aquele esqueleto básico, né? O que pode acontecer com essa criança, com essa família? De cara, Lu, quando você tem uma família que ela não tem essa organização, e isso tem acontecido muito durante a quarentena. Então, assim, as mães, como sabem que não precisa acordar mais cedo porque não tem aula e tal, ele começa a desestruturar a criança que almoçava meio-dia, na hora que chegava da escola, tá almoçando 2 da tarde, às vezes nem almoça, acorda 9h30 da manhã. E aí essas rotinas, quando você não consegue ter essa estruturação, o que acontece é que você acaba ocasionando para essa criança uma desorganização nela. Ela se desorganiza. E aí eu tenho crianças que vão ficar mais irritadas, eu tenho criança que vai ficar muito chateada, eu tenho criança que vai ficar com muito mais birra, porque ela vai querer dormir, não vai poder, porque tem que ser a hora de dormir, que não é hora de dormir, ela vai ficar muito mais... o risco dessa criança ter problemas com desorganização em que sentido? De comunicação. Então vou ter muito mais episódios de estresse em casa, de crianças desorganizadas, mentalmente também, porque ele não vai ficar sabendo o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Quando a gente fala de organização de rotina, a gente está quebrando ali um ciclo de desordem. Em que sentido? Você falou muito bem em relação quanto mais rotina eu dou, quanto mais eu organizo, mais essa criança ela cresce. A gente precisa ser exemplo. Se eu tenho uma família ou uma mãe que não almoça na hora que é para almoçar, que não sei o quê, que não sabe também exatamente se posicionar em casa, nos seus horários, essa criança ela vai passar a não se entender também. E aí eu tenho muito mais momentos de estresse, de crise de birra. A mãe que vai achar ruim, o pai que vai achar ruim. A mãe vai brigar porque o pai devia ter colocado para almoçar e o menino não está almoçando, que é a hora que o menino já devia estar vendo. O menino está dormindo, são 11 horas da noite e a criança ainda está acordada. Eu tenho uma amiga que falou recentemente que a filha está dormindo 11h30 da noite, não quer dormir, porque ela fica com medo de querer dormir, porque ela já sabe que o dia seguinte ela vai estar dentro de casa de novo, porque ela está começando a ficar ansiosa demais, porque não está podendo sair, e porque essa rotina está muito quebrada, ela não tem exatamente, ela fica desorganizada, e aí ela está o tempo todo insegura. Será que hoje eu vou poder sair? Será que amanhã eu não vou? O que eu vou fazer hoje? Amanhã eu quero ficar acordada porque eu estou com medo do amanhã. Então, quanto mais eu faço isso com as crianças, mais eu mexo com essa estrutura dela. Então, assim, a gente já entendeu um pouco como que por que é importante ter essa rotina. E isso a gente tem que entender que não é importante só para os filhos, é importante para os pais. Quanto mais eu tenho um filho organizado nesse sentido, melhor para mim como pai e como mãe, de entender que eu tenho um filho mais calmo, um filho mais tranquilo, um filho mais organizado, ele está dormindo melhor. Então, quem é que não quer filho tranquilo, né? Ninguém quer aqui filho que passa o dia todo subindo na cama, subindo no sofá, descendo no sofá, porque está completamente sem noção do que vai fazer durante o dia. O pai fica só se queixando. Eu tenho ouvido muitos pais dizendo que estão sem entender o que fazer, sem ter como fazer o que fazer, porque não sabe nem para onde é que vai. Então, eu vou dar aqui algumas dicas e algumas ideias para a gente ter rotina. Então, Camila, que massa, já entendi que é bom ter rotina, já sei que é legal ter rotina, mas como eu vou fazer isso? Eu vou dar uma dica que eu considero uma das mais importantes. Completamente fora de si, adorei, tem criança que fica mesmo. Então, eu vou dar uma dica que eu considero uma das mais legais, que é criar um calendário de tarefas diárias. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um calendário
junto com o seu filho. Você vai criar, senta lá. Dependendo da idade, você vai colocar muito mais figuras. Dependendo da idade, você já vai poder escrever. Mas aí você vai colocar um calendáriozinho, colocando assim, horário para tudo que você vai fazer durante o dia, tá? Então faz um calendário de segunda a sexta e deixa o sábado e o domingo livre, tá? E aí você coloca esse sábado e o domingo mais à vontade para você poder fazer aí outras atividades, deixa um lazerzinho mais tranquilo nesse sentido. Vou já explicar aqui melhor. Nesse calendário, junto com seu filho, junto com o marido, na verdade você vai fazer com quem está em casa participando. Se tem os avós morando, você coloca eles juntos para fazer um calendário juntos. Então, se tem os filhos e lá e os pais, vocês vão sentar juntos e vão criar esse calendário juntos. O que é que vai ter nesse calendário? Todos os horários, desde a hora que acorda, que toma café, que faz a tarefa da escola, que tem a aula remota. Então, a hora que vai fazer a tarefa, a hora do inglês, se tem criança fazendo inglês, se tem criança que está fazendo Kumon. Aí você vai colocar a hora do almoço, você vai colocar a hora do banho, você vai colocar a hora do lazer, a hora de brincar com seu filho, você vai colocar a hora que ele vai poder assistir televisão, a hora que ele vai poder assistir lá o Netflix, que ele vai assistir algum desenho, que ele vai assistir algum filminho. Então, você vai colocar nesse calendário o horário que você vai trabalhar, o horário que você está fazendo home office, o horário que você está precisando ali, que você, olha, esse horário eu vou me dedicar. Aí você combina com o marido, ou combina com a mãe que está com você, combina com a avó. Olha, esse horário eu preciso estar trabalhando, então esse horário aqui, como é que a gente vai fazer? Filho, você fica com a sua avó, fica com a tia, fica com a babá, não sei, olha, aqui vai ser a hora que você vai ficar com ele, tá bom? Ele, mãe, legal, eu vou ficar com minha avó nessa hora. Eu vou ficar com meu pai nessa hora. E aí ele tá entendendo ali como é que é o contexto de vida dele. Ele vai entender como é a dinâmica e você vai colar e fazer esse calendário aí bem bonito, bem colorido. E vai colar num lugar que fique bem visível para a família toda, para todo mundo ver. Então a criança tem que ter acesso a esse calendário, porque ele vai precisar ficar vendo isso todo dia. Vai colocar lá o horáriozinho que ele vai dormir. Então, nesse calendário, você vai colocar tudo, tá? Então, exatamente a rotina desse lar e dessa casa. Vou dar um exemplo aqui meu, tá? Quando a Isadora estava na escola, né? Que ela ia ir para a escola fisicamente, ela tinha que estar dentro da sala de aula 7h15 da manhã. Então, ela dentro da sala, 7h15, ela tinha que estar lá. Então, a nossa rotina era diferente. Hoje, eu trabalho home office, eu estou atendendo também, já voltei a atender presencialmente, mas é mais tranquilo o meu trabalho porque eu estou muito em casa. E o meu marido também. Então, a gente pensou assim, poxa, eu não preciso acordar mais a Isadora 6h30 da manhã. Eu vou acordar 6h30, 6h20 para quê? Então, assim, é muito... esse calendário ele vai ser feito de acordo com cada família. Não tem necessidade de acordar às 6 horas da manhã se você não precisa mais levar seu filho cedo. A não ser que você precise sair e você vai trabalhar. E aí você precisa manter essa rotina mais adequada. Então, essa rotina, ela precisa ser leve, tá? Não é para ser uma rotina cansativa. Não é mais um quartel, né? Não. E aí, exatamente. Então, assim... Quanto mais rotina, melhor para a estrutura cognitiva do meu filho. Mas eu não posso também colocar um monte de atividades. Eu lembro que logo começou a quarentena, menino, saiu muita gente fazendo brincadeira disso, brincadeira daquilo, vamos brincar daquilo, brincar não sei de quê, brincar não sei de quê. Enchia tinha mãe que falava no meu Instagram, dizendo assim, eu não sei mais o que fazer, porque o menino já pulou de corda, já brincou de não sei o quê, já brincou, não tem mais brincadeira. Eu disse, gente... Colocou todas as brincadeiras antigas da avó, da mãe, do pai, de brincadeira antiga, pega. Chegou uma hora que o menino tava aguentando mais nada. Ele queria só ficar sentado assistindo televisão, porque ele cansou de brincar. Então, a intenção aqui não é forçar nada. É deixar, muito pelo contrário, é deixar natural e uma forma muito mais tranquila. Então, eu vou precisar organizar os horários, mas aí eu coloco esses horários o mais tranquilo possível para eu me adequar, meu filho me adequar, eu vou acordá-lo numa hora. Se eu sei que meu filho que ele dorme um pouco mais tarde, 10h30 da manhã, desculpa, 10h30 da noite, 10 horas da noite, eu não vou fazê-lo acordar 6 da manhã. Então, assim, eu coloco para ele acordar 7h30, 8. Não, meu filho, eu preciso que ele durma mais cedo. Aí eu consigo acordar ele um pouco mais cedo. Então, primeira dica é fazer esse calendário. Gente, o calendário ele ajuda quase que 100% das famílias que cumprem a rotina com o calendário. Então, assim, é um retorno, assim, 100%
quando a família ela segue o calendário que ela mesma colocou. E esse calendário, daqui um mês ou daqui na outra semana, ele pode ter alguma modificação. Mudei meu horário de trabalho, eu percebi que meu filho não está se adequando muito bem àquela atividade de tarde, vou deixar para fazer a tarefa da escola de manhã. Aí você muda esse horário, conversa com ele, conversa com o pai. Essas adequações, elas vão precisar. E como você falou, Lu, as eventualidades, elas podem acontecer. E se eu tô com uma rotina, ou na verdade, e se eu tô com muitas tarefas, quando acontecer o imprevisto, pode me deixar bem complicado, levantar meus cabelos de preocupação. A intenção não é essa, a intenção é organizar. Ah, não deu pra lavar o cabelo da menina hoje porque ficou rápido, porque atrasou alguma coisa. Não lava o cabelo, dá só um banho, deixa pra lavar o cabelo no outro dia. Mas não vamos se estressar por causa disso. Né? Então, assim, lembrando assim, tem até estão falando aqui que rotina é fundamental e é flexível, né? Só que a gente precisa de uma rotina básica, uma estrutura, é como se fosse um esqueleto. Nós adultos também precisamos disso. Quando a gente também não tem rotina, a produtividade baixa, o humor fica oscilando, a gente entra no sentimento de inutilidade, aquela coisa toda, né? Então, assim, a criança que está em desenvolvimento, a gente pontua aqui a necessidade dessa rotinazinha justamente para isso, para ela ter, assim, essa maior organização e ficar mais fácil educar essa criança. Porque a criança, ela aprende também por repetição. Né? Repetição, a rotina também, além dessa estrutura do dia, do que vai fazer, tem também a questão da comunicação e tem questão também do manejo desses pais. Por exemplo, quando a criança faz alguma coisa que não é legal, né? Se a gente repete, toda a vida é do mesmo jeito, ele sabe que se fizer isso, vai acontecer algo. Se eu não tenho essa rotina, ele vai lá e me testar, e aí ele não consegue entrar na rotina, não consegue obedecer, e aí né? Exatamente. Fica bem complicado. E na verdade, teve até uma pessoa, não sei se eu consegui ler a pergunta toda, ele até perguntou assim, o que acontece em uma criança que fica sem rotina por muito tempo, né? Então, assim, o que acontece é que a gente pode acabar gerando filhos e criando filhos muito desobedientes, que não vão ficar atentos à questão dos limites, vai ficar muito mais complicado eu trabalhar essa disciplina com eles, porque eles vão ficar crianças que estão muito soltas. Nós estamos colocando no mundo serzinhos que estão aprendendo. Então, somos pais, então como pais, a gente é que tem que dar esse norte. Se a gente não direciona, eles ficam realmente sem saber o que fazer. Então, assim, se é um filho que cresce com um pai que... Vou dar um exemplo, tá? Que é um pai que grita com a mãe, que é desrespeitoso com a mãe, ele vai achar que aquilo é natural. E aí ele, como menino, ele vai gritar com a mulher dele, vai gritar com a mãe dele ou com a menina que estiver na escola, porque ele tá vendo o pai fazer isso, é porque pode. Então, assim, o que a gente faz em casa, ele é repetição. Ele é repetido. Então, tudo que está sendo feito em casa, quanto maior rotina eu dou nesse sentido, eu tô organizando a saúde emocional do meu filho. Eu dou muito mais para ele chance de aumentar essa inteligência emocional dele, de responder melhor às atividades, responder melhor às frustrações. Porque, por exemplo, sei lá, a Isadora voltou um dia de fora, de algum lugar que a gente foi, e ela chegou em casa dizendo assim, mãe, não quero tomar banho. E ela já sabia que ela ia chegar e ia tomar banho. E aí ela já chegou dizendo assim, mãe, não quero tomar banho, mãe, não dá pra tomar banho. E aí, como ela já sabia que tinha que tomar banho, eu consigo com ela fazer um manejo, uma brincadeira legal. Se filha, mas assim, assado, você tá sujinha, você tava na rua, a gente precisa tomar banho. O que você quer pra gente poder tomar um banho bem legal e bem divertido? Você quer levar quem pro banheiro? Você pode dar banho quem você quiser. Leva lá quem você quiser pra tomar banho, porque ela fica os brinquedos, ela fica escolhendo. Tá, mãe, eu posso levar? Mas pode ser um banho. Aí ela brinca assim, ó. Porque a avó dela ensinou esse negócio. Ela disse, mãe, pode ser só um banho de gato? Só um banho bem rápido? Disse, pode, filha. Então, um banhozinho bem rapidinho. Por quê? Porque essa comunicação, ela tá sendo clara. Ela não chegou em casa toda assim, tranquila, achando que ia direto pra cama. Ela já sabia que ela ia tomar banho. E aí, ela mesma consegue negociar. Ela mesma consegue dizer o que ela quer e o que ela não quer. Então, essa comunicação com os filhos fica muito mais organizada, muito melhor.
né? Então, tudo que a gente quer são filhos que possam se comunicar bem com a gente, né? Então, e eu vou dar aqui uma outra dica. A gente está falando de rotina e de estratégia. A gente falou do calendário e a gente falou de por que a gente tem que ter essa rotina e por que a gente tem que criar esse hábito. Então, assim, pode ter gente aqui que nunca fez um calendário na vida e vai ser a primeira vez que vai fazer o calendário, porque não sabia nem que podia fazer, vai pensar assim, poxa, por que eu nunca pensei nisso, né? De fazer um calendário, porque vai ficar muito mais organizado, muito melhor. E é uma brincadeira bem legal de fazer. Então, o próprio calendário já é uma atividade para você fazer amanhã, por exemplo. Aí você senta para organizar, para fazer o calendário. E quanto mais eu repito, mais o meu filho entende. Quanto mais eu digo, mais o meu filho vai captando essa mensagem do que é o certo. Então, assim, a gente não pode subestimar as crianças. Eu falo muito isso para os pais. A gente acha que meu filho não vai entender. Que ele não vai entender. Que não adianta ficar falando que é perda de tempo. Ele não vai saber que tem que comer isso e tal. O que eu tô querendo dizer é que você precisa explicar tudo. Você tem que comunicar tudo para o seu filho. Uma rotina mais saudável e estruturada é uma rotina que tem comunicação, que tem diálogo e tem conversa. Quanto mais eu comunico, quanto mais eu digo, mais organizada essa criança é, mais ela consegue responder bem à questão da rotina e consegue responder a essa estruturação melhor. Então, se um dia ela já sabe que vai ter fazer, sei lá, uma aula naquele dia e ela não tá bem, ela tá enjoadinha. E aí ela sabe que tem aula e você consegue negociar, filha, fica um pouquinho, se você não estiver bem, você sai. E aí você consegue fazer essa organização de uma forma mais leve, você não vai querer exigir, porque o que acontece muito com os pais é que pai se ofende muito quando a criança desobedece. E a gente não pode se ofender. A gente tem que entender, ele tá desobedecendo por quê? O que está acontecendo? Ele está desorganizado por quê? Ele está assim por quê? O que foi que ali ocasionou para ele estar desse jeito? Por que ele está com tanta raiva de tomar banho? Né? Por que ele não gosta tanto disso? Então, tudo é questão de linguagem, de conversa, de se comunicar melhor. E quando a gente fala disso, quando a gente fala de rotina, ele tem que estar ligado tanto ao horáriozinho que ele acorda, como o horário que ele vai dormir. Porque essa organização, ela vai fluir melhor e a criança vai entender que ele está no processo. O que acontece é o seguinte, vou dar aqui um exemplo mais prático. É difícil você dizer, por exemplo, para uma criança pequena, de 2 anos, que ele tem que dormir bem, porque ele vai aprender, porque ele tem que assimilar, porque o cérebro dele funciona melhor à noite, que bababá. Ele não vai entender nada. A gente tem que ser prático, a gente tem que ter comunicação coerente com cada idade. Se eu tenho um filho de 7, de 8 anos, talvez eu consiga falar desse jeito. Mas se meu filhinho tem 2, eu vou falar que ele tem que dormir para ele poder se descansar, para ele poder correr bem muito no outro dia. Porque senão ele vai ficar sem força, porque senão ele não vai querer conseguir, ele não vai conseguir, vai querer correr e vai ficar cansado. E aí a gente tem que começar a usar estratégias de acordo com cada idade. Então, assim, se eu tenho... É que eu não consigo entender aqui mais ou menos a estrutura de quem está aqui, mas a gente tem que entender que essa rotina tem que ser exatamente muito específica para cada família e para cada idade daquela criança. Idade, né? E saber que, assim, a idade vai mudando muito rápido, né? Principalmente quando a criança é mais nova, né? Quando é bebê... De 0 a 3 é uma rotina, de 4 a 6 vai mudando, as brincadeiras, tudo vai mudando. Então essa rotina, essa flexibilidade com essa fluidez da vida, né? Entender que ela tem que ser realmente adaptada à idade da criança, né? Porque senão vai ficar uma rotina ou chata demais, né? Ou sem estar funcionando aquela rotina, né? Que fica desinteressante. E quanto mais você repete, quanto mais você comunica, mais ele aprende. Eu tenho um curso, Lu, que tá até já saindo aí, que é só assim, é um momento bem voltado para as mães que estão acabando de ter filho, né? Teve neném, o menino chegou em casa, o que fazer? Como é que é essa rotina quando essa criança chega em casa? Então ela não precisa ser um caos, ela não precisa ser ruim, mas eu preciso ter uma rotina para estruturar. Se eu não sei o que fazer quando essa criança chega em casa, eu vou com certeza tornar esse meu primeiro ano
um fim de vida, né? Vai ser realmente um caos, onde tem muita mãe que diz, ai, que horrível, que eu quase me separei, porque que não sei o quê, porque você não deixou aquilo pré-estabelecido, você não deixou aquilo legal. Então, quanto mais você consegue conversar com seu filho, explicar. Gente, olha, eu falo, eu tenho no curso, assim, do que eu falo para os pais têm que dizer para os filhos o que vão fazer desde trocar fralda. Filhinho, olha, agora a mamãe tá indo trocar sua fralda. Aí a pessoa vai achar um outro lá que tá ouvindo, vai dizer assim, fala, meu Deus, pra que tá dizendo isso? O menino não tá entendendo nada. Né? Só que cognitivamente, isso tudo tá sendo absorvido. E todo o tom que eu falo, o tom da minha voz, o jeito que eu vou falando, as informações que eu vou dando repetidamente, a partir do momento que eu tô soltando uma música, por exemplo, eu coloquei lá uma música, tibum, da cabeça ao bumbum. Meu filho é pequenininho, ele já, aí ele já, é a música do banho. Ele começa a saber que toda vida que toca aquela música é a hora do banho. E aí isso vai se tornando repetição e ele vai começando a entender. A rotina vai se tornando muito mais. Deu uma parada. Deu só aqui uma queda aqui no sinal da doutora Camila. Voltou. Repete, que a rotina vai se tornando vai se tornando mais fácil. Por exemplo, a criança vai dormir. Então, se eu quero que ele durma ali às 9 da noite, quando der assim umas 7h30, 8 horas, no máximo, eu já... Tu tá conseguindo me ver, Lu? Tô, só tá um pouquinho mais escuro. Pois é, não sei por quê. Vale. Enfim, e aí... Quando eu começo a colocar esse horário, aí eu já vou desligando o telefone, eu vou desligando o celular, eu vou tirando televisão, eu vou tirando tudo que é tipo de estímulo que pode fazer ele querer ficar acordado. Então, nada de querer fazer atividade para correr, essas coisas à noite, porque aí o corpo vai ficar muito mais excitado e aí ele vai demorar muito mais a dormir. Escolher isso. Já um ritualzinho que já vai preparando para dormir, né? Contar uma história, né? Alguma coisa que já vá baixando. Assim, a gente já tá nos últimos 9 minutos, eu acho. Já estamos perto de encerrar. E aí a gente pode estar aí recapitulando quais são essas estratégias, né? Criar esse calendário de acordo com a idade da criança, das necessidades, desejos e realidade dessa família. Qual outra dicas, assim, estratégias, assim? Então vamos lá, vamos voltando. Calendário. A gente tem que fazer uma estrutura que é voltada para cada família. Ela tem que ser muito específica. Ela tem que ser leve. Não pode ser uma rotina que seja pesada, que seja muito complicada para eu fazer. Eu vou fazer um calendário. Eu vou colocar então agora meu filho para fazer o inglês todo dia de manhã. Aí faz um calendário riquíssimo. Mas ele não vai cumprir porque ele não está habituado a fazer isso. Então aí vai acabar ficando, ele vai se frustrar, ele vai fazer o calendário, mas vai ficar chateado porque não conseguiu cumprir com nada. Então, assim, tem que ser leve, então tem que ser tranquilo. Os pais têm que ser exemplo dessa disciplina. Então, assim, eu tenho que ser exemplo dessa rotina também. Então, se eu quero que meu filho coma na mesa, eu vou precisar comer na mesa também. Se eu quero que meu filho sente na mesa para comer, eu não vou ficar usando o celular na hora e assistindo televisão na hora também. Então, assim, os filhos são cópias dos pais. Então, o filho, ele vai fazer o que o pai está fazendo, o que a mãe está fazendo. Então, o que eu quero que ele faça é como bem aquela frase clássica que diz assim, o menino gritou com a mãe, mãe, você não grita comigo! Aí ela pega e grita com ele também. Então, assim, a gente tá querendo que ele faça uma coisa que, né, não bate no menino, não bate na tua amiga, mas você bate nele, né? Então, assim, tem que ter coerência. A minha postura como pai e mãe tem que ser coerente. E lembrar também que a criança, ela aprende mais pelo que ela vê. São pelas atitudes do que aquilo que é falado. Né? Exatamente. Né? E quanto menor, ainda é mais, né? Assim, com 12 anos ela vai perceber que o pai e a mãe diz algumas coisas e fazem outras, né? Ela começa a chegar a ficha, né? Cai realmente de que aquilo ali não tá dando certo. Então, assim, é uma chance da gente ser melhores pessoas, né? Como se é pai e mãe, é a chance que se é dada de se evoluir como pessoa. Então é fazer o nosso melhor, né? Exatamente. E ao mesmo tempo não se exigir demais. Assim, a gente sabe que como pai e mãe,
a gente está em um constante aprendizado. Tem coisas talvez que eu e você, Lu, a gente não fizesse com as nossas filhas se a gente já tivesse aprendido tal ou determinada coisa. Né? Tem mãe que tem um segundo filho que não faz nem a pau alguma coisa que fez com o primeiro porque sabia que não foi legal. Então, é um constante aprendizado e a gente também, durante a... E aí, então, assim, a gente nem pode ser nos dois extremos, nem atrás da perfeição de ser os melhores pais do mundo e nem também ser pais negligentes. A gente tem que querer aprender e melhorar todo dia. Então, se eu tô aprendendo que eu preciso me comunicar bem com meu filho para que ele consiga depois, no futuro, ó, quanto mais eu digo assim, filha, agora a gente vai tomar banho, filha, ó, você vai para a piscina do prédio, sei lá, agora, mas na hora que estiver acabando, a mamãe vai avisar que tá acabando o tempo, e aí você sai. E aí ela nunca vai ser pega de surpresa. E aí essa comunicação pro futuro, ela vai ser incrível. Porque você vai ter filhos que vão conversar com você mais naturalmente. Ele vai te ser sincero, se ele fizer alguma bobeira, se ele fizer alguma coisa, porque ele vai saber que da mesma forma que você se comunicou bem com ele, ele pode se comunicar com você, porque você deu essa abertura. Se eu sou pai e mãe fechado, se eu não me comunico bem, ele não vai se comunicar. E acreditem nisso, ele vai se comunicar com alguém. Então, ele vai precisar catar essa comunicação em algum lugar. Então, é importante que ele tenha esse tipo de motivação e essa comunicação já em casa. Para que depois, ele, adolescente, ele já com 10, 11 aninhos, você não sabe nada do seu filho, você não sabe se ele tá triste, se ele tá feliz, se ele tá alegre, se ele tá com dor, porque ele não fala. Porque você também não fala com ele. Você perguntar aquela lance do filho, tá tudo bem? Tá. Ele disse que tá, então deve estar. Isso aí é você se interessar pela vida do filho, né? Exatamente. Se interessar pela vida do filho. Lembrar que a criança, quando é bebê, né? Que tem até a doutora Eda, que também é terapeuta ocupacional, ela sempre diz assim, que os adultos acham que criança é vaso. Né? Que quando é bebê vai passando de braço em braço, que não faz, toma banho, não se comunica que é um banho, troca a fralda. E isso é importante, porque vai, né? Isso assim, eu tenho experiência dentro de casa, né? O meu menino agora tá com perto de 6 anos, aí começa a querer as desobediências, não sei o quê, mas sempre tem as negociações e a gente consegue. É uma criança tranquila, uma criança que nunca saiu do parquinho gritando, fazendo birra. Por quê? Porque sempre foi negociado. Exatamente. Sempre teve um tempinho pra ele curtir o último, sai no acordo, mãozinha dada. As meninas dos parquinhos que ficavam, como é isso? Como é que pode? Né? Então, assim, é uma coisa que dá certo, né? Quando é seguido, dá certo. A Isadora entra, eu faço isso com ela desde bebê. A gente passou um tempo sem ir pra shopping, né? Um tempão, porque, mas a gente até voltou, assim, a última semana a gente foi. E assim, ela sempre, desde pequenininha, que ela entra em loja de brinquedo e vai tudo, passeia, olha, brinca, passeia lá dentro, vê tudo e sai sem comprar absolutamente nada. Tem dia que eu compro? Claro que tem dia que eu compro, que eu digo assim, meu Deus, essa menina não existe, ela precisa ser recompensada, né? Então, assim, mas isso deixa a Isadora muito mais organizada, estruturada, mais estável emocionalmente. Ela não vai ser uma menina que está crescendo, que ela precisa o tempo todo de alguma coisa, não. Ela está feliz com o que ela tem e ela se contenta. O contentamento é uma das melhores virtudes. A gente tem que entender que a gente precisa, sim, ser contentado, estar feliz do jeito que está. Porque tem gente que tem 2 carros, tem gente que tem um carro, tem gente que não tem nenhum. E a gente tem que entender e se adequar à nossa realidade. Se eu fico o tempo todo frustrado porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, eu passo isso pro meu filho e ele também vai se frustrar. Se eu tenho pais que estão o tempo todo reclamando que a casa é ruim, que o carro é velho, que o carro não sei o quê, que eu não tenho isso, ele vai dizer, eu quero um outro brinquedo, eu quero aquilo ali, eu quero um negócio que a minha amiga tem. Porque ele vai repetir. Ele vai achar que a vida é um saco, que é ruim mesmo, porque meu pai tá o tempo todo dizendo que ele não tá feliz. Então, se eu tenho pais e mães que estão o tempo todo dizendo, filho, que massa, parabéns, olha que legal, isso é massa, olha que brinquedo legal, olha que coisa legal que você tem. Se eu incentivo e eu estou dizendo que eu sou feliz, filho, olha, obrigada. Aí você faz uma oração à noite, você agradece a Deus, obrigado por essa cama, por essa casa. Ele vai dizer assim, puxa, eu tenho uma cama, eu tenho uma casa, que massa, meu quarto é muito legal. Ele vai crescer sabendo que o que ele tem é muito bom. E aí você vai ter um filho muito mais organizado para quando ele estiver maior e ele não tiver determinada coisa, em saber administrar isso.
isso. Aí você começa, depois de 6, 7 anos, dar uma mesada, aí você consegue organizar ele mentalmente, ele consegue começar a juntar o dinheirinho dele. Tudo isso está tornando ele responsável por si só, aumentando essa independência, aumentando essa autonomia, mas eu tô com essa comunicação bem afiada. Porque aí quando ele estiver chateado, quando ele estiver triste, porque o filho não pode ficar chateado? Claro que pode. Ele pode ficar com raiva? Claro que ele vai ficar. Mas ele vai saber. Mas ele vai saber administrar essa raiva, essa frustração muito mais fácil. A gente quer o quê? A gente quer um adulto que, eu estou estacionando um carro, aí vem outro estacionando na minha frente. Eu quero que meu filho seja aquele que vai sair do carro chutando a porta do outro? Ou eu quero um filho que, por mais chateado que esteja, com raiva ele vai respirar? Porque não adianta eu sair do carro, chutar o carro do outro, porque ele invadiu a minha vaga? Não adianta. Então a gente está de... Deu uma pausazinha. E aí a gente vai ter que estar aí finalizando, né, esse bate-papo, porque vai passar a noite todinha aqui. Né? Então, gente, assim, o que a gente quer mostrar pra vocês é essa importância, né? Eu espero que a gente tenha realmente, né, Camila? Que a doutora Camila tenha, né, esclarecida essa importância da rotina, né, na vida dos nossos filhos, né, que a gente possa ter ajudado nessas dicas, né, nessas estratégias aí de como tá ajustando essa rotina, de como tá implementando na sua família, tá bom? E aí, se você se encontra, eu não tô conseguindo, né, isso aí é difícil pra mim, né, procura um terapeuta ocupacional, né, pra estar lhe ajudando aí, pra estar fazendo, porque quando a gente atende a criança, a gente atende a família, a gente ajuda a fazer aí essa planilha, esse calendário, em conjunto com a família. O terapeuta ocupacional, ele vai orientar, vai ensinar, vai dar ferramentas de como é que você pode estar trazendo essa criança para o papel ocupacional dela principal, né? Que o papel ocupacional principal da criança é brincar e estar na escola, né? E o lazer, ser membro de família, participar dessa família, se sentir pertencente a essa família, né? Então a gente quer aí agradecer a doutora Camila Veloso e pedir a ela que ela dê aí as considerações finais, né? Do que ela quer dizer aqui para quem nos acompanhou e quem esteve aqui com a gente. Eu queria agradecer mais uma vez, Lu, obrigada. Obrigada ao Crefito 6. A Érica também que está aí ouvindo, que eu sei que está. E aí eu queria já dizer assim que é legal, não é difícil você fazer essa organização, essa rotina. A gente precisa só ter vontade. Então, como para tudo, se eu quero emagrecer, eu preciso fechar a boca, eu preciso me organizar, eu preciso me reeducar, reeducar minha alimentação, me organizar nesse sentido. Se eu quero passar no concurso, eu tenho que estudar. Se eu quero ser promovida, eu preciso me esforçar. E se eu quero ter uma rotina melhor, se eu quero ser pais melhores, eu preciso também buscar conhecimento nesse sentido. Então, isso aí não é um bicho de 7 cabeças, é uma organização que dá sim para ser feita. Então, fiquem aí à vontade, quem quiser me seguir aí, tem aí em cima, tem o meu Instagram, eu dou muitas dicas legais, eu dou muito conteúdo bacana só relacionados à educação infantil, a comportamento infantil. Então, que a ideia é essa, a ideia é a gente crescer juntos nesse sentido e poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu também estou aqui para aprender, né? Todo dia a gente aprende, como eu falei, né? Daqui a pouco a Isadora faz 10 anos ou 12, aí é outra realidade, né? É outra realidade. Mas então, é isso, Lu. Obrigada. Quer agradecer, viu? O Crefito 6 agradece você ter aceitado o nosso convite. A gente agradece a todos que participaram, que nos acompanharam, né? Que pegaram pedaços aqui da nossa live. A nossa live ela vai estar gravada, tá bom? No nosso canal no YouTube, né, que é o Crefito 6, lá no YouTube você vai ter ela disponibilizada para quem não assistiu, né, para quem conhece alguém que essa live pode estar ajudando, tá certo? Que aí você também pode estar compartilhando, tá ok? Então a gente agradece. Obrigada, doutora Camila. E a nossa plateia aí, né, os nossos telespectadores aqui desse novo jeito de se estar com as pessoas, né, que nos voltem aí na próxima quarta-feira, nas outras quartas-feiras, que a gente está sempre aí com nossas lives, tá bom? Então, muito obrigada. Beijão. Beijão, obrigada. Tchau.